A paz do Senhor para meus queridos, amados irmãos aqui do canal Semeando a Fé. Seja bem-vindo ao canal, eu sou o presbítero Francisco de Assis. Para você que visualiza esses vídeos, mas não é inscrito ainda no canal, deixa o seu like aí, se inscreve aí, seja um apoiador desse canal. Para você que já é inscrito nesse canal, deixa aí o seu like. Comente aí nos vídeos, compartilhe os vídeos para mais pessoas, indique o canal para mais pessoas, que Deus venha abençoando grandemente a sua vida. É tempo de semear a palavra de Deus, meus queridos irmãos, nessa época que nós vivemos. A palavra da meditação que Deus me deu aqui é a parábola do semeador, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 13. Meus queridos irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar, que ali veio uma grande multidão de pessoas. Meus queridos irmãos, tão grande que por isso ele entrou em um barco e assentou-se ao povo reunido na praia. Jesus ali subiu no barco e o povo ficou ali reunido ali na praia. Jesus ensinando. Que muitas partes o ministério de Jesus, meus queridos irmãos, foi mais de ensinamento, valores, princípios que nós devemos seguir. E Jesus ali falou muitas coisas por parábola que é comparação, que é uma ilustração. Meus queridos, amados irmãos, glória a Deus. É a palavra parábola que significa disposição, lado a lado, pronto, comparação ou ilustração. Meus queridos amados irmãos, esse é o significado da parábola que Jesus falava, porque Jesus sabia ali que tinha muitos fariseus, muitos mestres da lei, que se infiltravam ali no meio do povo para ver se pegava Jesus em alguma falha, para condenar Jesus. Mas quem tem sabedoria do alto subir no trono de Deus, meus queridos irmãos, tem sabedoria nas palavras, tem vigilância. E Jesus, meus queridos irmãos, Jesus falou muitas coisas por parábola dizendo: o semeador saiu a semear. Glória a Deus. É tempo do semeador semear a palavra de Deus. É tempo do escolhido de Deus, aquela pessoa que Jesus levantou como pregador, como pregadora da palavra dele, sair para semear no campo. O campo, meus irmãos, que é o mundo. Meus queridos irmãos, onde tem muita alma agoniando, sendo escravizada pelo inimigo. E Deus tem levantado pessoas, mas muitas vezes, muitas pessoas têm se acovardado, não quer fazer a obra do Senhor, não quer fazer o papel do semeador, não quer saber o semeador do bem, o semeador da palavra de Deus. Meus queridos irmãos, e ele falou, enquanto lançava a semente, parte da semente caiu à beira do caminho e as aves vieram e comeram. Jesus ali falou que o semeador ali semeou a palavra de Deus e que parte da semente que o semeador semeou caiu à beira do caminho. Meus queridos irmãos, glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer que quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Ou seja, nós que transmitimos a palavra de Deus, nós que somos vaso de Deus, nós temos a responsabilidade de crescer na graça e no conhecimento. Crescer na graça e no conhecimento é nós meditar na palavra de Deus, é procurar entender, é ter uma visão aberta para o reino de Deus, ser um bom entendedor da palavra de Deus, para nós ser um bom, glória a Deus, emissor, um bom transmitidor da palavra de Deus, que nós venha transmitir a palavra de Deus com sabedoria, para que os ouvintes da palavra de Deus entendam, e aquela palavra ali seja criado raiz ali dentro dele, meus queridos amados irmãos, e que o maligno venha roubar, glória a Deus, aquilo que foi lançado ali nele, meus queridos irmãos, a palavra de Deus que foi pregada para ele. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia
muita terra e logo brotou, porque a terra não era profunda. Ali parte da semente caiu em pedregoso, onde não havia muita terra e logo brotou. E esses, meus irmãos, são aqueles que até tem o prazer ali de aceitar a palavra de Deus, aceita ali a palavra de Deus, de bom agrado. Mas aí vem as lutas, aí vem as perseguições, meus queridos irmãos, pelo amor de Cristo, glória a Deus. E essa pessoa não tem força de prosseguir em frente. Essa pessoa precisa ali de uma ajuda, um novo convertido precisa de uma ajuda, precisa de alguém para falar uma palavra. Não vai por esse caminho, glória a Deus. Você tem de afastar da aparência do mal, porque a palavra do Senhor nos ensina assim: resistir o diabo e ele fugirá de vós. E essa pessoa vai crescendo na graça. Essa pessoa vai tendo força mais para meditar na palavra. Essa pessoa vai tendo força mais de fugir da aparência do mal. Meus queridos, amados irmãos, glória a Deus, aleluia. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maluco vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que está à beira do caminho. Quando há o que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Nós podemos ver na igreja, meus queridos irmãos, quando o pastor, quando o dirigente ali da obra faz o apelo ali no final do culto: você quer aceitar Jesus como exclusivo salvador da tua alma, glória a Deus, para escrever o seu nome no livro da vida. E aquela pessoa logo aceita Jesus, levanta sua mão, vem à frente. Meus queridos irmãos, esse aqui aceita a palavra de bom agrado. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Por isso que tem muito aceita Jesus, mas logo abandona. É mó das lutas, é mó das perseguição que surge, porque a palavra do Senhor Jesus fala: por amor ao meu nome, você vai ser entregue à morte a todo dia. Meus queridos irmãos, vocês vão ser enviados como ovelha no meio para o matadouro. Meus queridos irmãos, é por isso que muitos não suportam a aflição. Esse que cai assim em terreno pedregulho, onde vai haver muita luta, onde vai haver muitos levantes de pessoas dizendo: isso é bestar, isso é cristão. E aquela pessoa ali, por não estar alicerçada ainda em Cristo Jesus, essas pessoas voltam para trás. Meus queridos irmãos, essa pessoa volta para trás. Glória a Deus. Parte dela, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Ou seja, aquilo que não estava raizado ainda na presença de Deus. Outra parte caiu entre espinho que cresce e sufoca as partes. Meus queridos irmãos, quando há o que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufoca, tornando-a insuficiente. Aquele que sufoca, meus queridos irmãos, é aquele que se preocupa, meus queridos, recebe até a palavra, mas se preocupa com as aflições do dia a dia. Muitas das vezes, muitos se preocupam: eu vou deixar meu amigo para trás, eu vou deixar minha namorada para trás, eu vou deixar minha balada para trás. E deixa de se preocupar com a sua salvação. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder o seu bem mais precioso, que é a sua salvação? Meus queridos amados irmãos, é esse que é sufocado entre os espinhos, é esse. Meus queridos irmãos, que até aceita a palavra, mas não quer renunciar, não quer ter uma vida de renúncia, porque a palavra do Senhor fala que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Meus queridos amados irmãos, glória a Deus, aleluia. Outra ainda caiu em boa terra, a 100, 70 e a 30 por um. Meus queridos irmãos, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Outra parte caiu em boa terra. Meus queridos irmãos, glória a Deus. Aqui a palavra criou lá dentro dele uma raiz. Meus queridos irmãos, essa semente germinou. Glória a Deus. Ou seja, teve um bom resultado, meus queridos irmãos. E finalmente, o que foi semeado em boa terra,
Este é aquele que ouve a palavra e a entende. Dá uma colheita de 100, 70 e 30 por um. Aquele que recebe a palavra, que entende, meus queridos. É por isso que é uma grande responsabilidade quem prega a palavra, meus queridos irmãos. Porque ali tem os ouvintes da palavra de Deus. Nós temos que saber desenvolver a mensagem. Glória a Deus de Deus. É por isso que quem prega a palavra ali tem que estar com a vida em ordem, em ordenança perante ao meu Deus. Porque nós temos a responsabilidade ali, nós temos que saber que tem os ouvintes ali da palavra de Deus, meus queridos irmãos. Então esse que ouve e entende, dá bom fruto. Que bom fruto é esse? Esse que aceitou Jesus hoje, futuramente está pregando ali para aquelas pessoas que estavam no mesmo estado que ele. Meus queridos amados irmãos, aí começa a frutificar na obra do Senhor. E que Deus abençoe grandemente a vida de todos, amém?